A primeira vez foi quando a Pablo Vittar, a primeira conversa que eu tive com o Gork, que é o produtor da Pablo, meu irmão, a gente fez tudo dali desde de KO, com a Braba, com a Faldinha, com o Zabu, com todo mundo, com o Arthur, e com muitos amigos e amigas. Mas a primeira vez que a Pablo ficou nos 3 primeiros lugares do Brasil, que a gente, naquele momento, eu acho que era 2017, deve ter sido, a gente tinha, no boom dos players, né, Spotify e tudo mais, a gente tinha uma drag queen ocupando os 3 primeiros lugares, com Sua Cara, com a Anitta, com KO e com Corpo Sensual, da Pablo com o Matheus Carrilho. A gente tinha os 3 primeiros lugares do Brasil de uma drag queen. Isso, para mim, foi um estalo muito grande de felicidade e de medo. Porque, ao mesmo tempo que os 3 primeiros lugares, a gente está colocando um alvo no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Então, esse misto de felicidade, luz e alegria, junto com, caramba, qual é a estratégia que a gente vai fazer? Eu acho que é uma coisa que chega a um êxtase que você nem consegue mensurar, porque em que momento do mundo você imaginaria que uma drag estaria os 3 primeiros lugares dali, no momento que não tinha nada de comprar, não, tudo orgânico, a gente era independente ali, tá ligado? E ao mesmo tempo, desse momento até o segundo álbum, que é o Não Para Não, que é um álbum da capa azul, foi muito desgastante para todos nós, porque a gente queria realmente fazer aquilo acontecer de uma forma que o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo não iria dizer que era sorte, né? Foi sorte aquilo ali. Então, até o segundo álbum da Pablo foram momentos muito densos para a gente provar que ela era muito maior do que qualquer fala, aquela energia ali ia tocar muitos corações. Então, foram momentos que a gente também não tinha as ferramentas. Então, foi um momento que a gente ia muito na profundeza também de absorver. Eu tinha que estudar, então eu tinha que absorver o hate também. Eu entendia também que muito do hate passava por mim, porque eu não vivia aquilo, mas ia chegar na Pablo, ia chegar nas pessoas que estavam fazendo a Pablo também, que eram LGBTQIA+, ou que tinham outros gêneros. Então, esse primeiro momento da gente, mesmo tendo um feixe de luz na mão, a gente estava dentro de um lugar muito de sombra, sabe? Então, da gente confiar, da gente levar junto e a gente sair daquele túnel, né, ver uma luz, até a gente, eu acho que foi um momento muito denso para todo mundo. Eu não digo nem triste, mas foi denso porque não tinha, era uma incógnita a cada passo, mas a fé ia guiando a gente, né? E era muito curioso, porque o dia que a gente chegou um momento que a gente discutia muito os produtores, porque a gente estava falando a mesma coisa, mas a gente estava numa exaustão tão grande do que estava acontecendo que era impossível você não absorver o externo, principalmente porque você está criando isso, mas o que a gente queria era mostrar o quão incrível era, não só a Pablo, mas toda a cultura brasileira que pode ser diferente e é verdadeira e que vai movimentar muita gente. E eu lembro quando eu bati na porta para a gente finalizar, e aí o Gork abriu, estava com uma cara, os meninos também, falei, cara, vocês estão com uma cara acabada, você também, mas a gente vai conseguir. E acabou que a gente fez um álbum muito incrível. A gente nunca ligou para hit, mas tem hits nesse álbum. E também foi um álbum que a gente entendeu uma sonoridade da Pablo que ia ali dentro do forró, ia dentro da raiz. E aí isso iluminou a gente de novo para a gente seguir naquele lugar de, nossa, é isso aqui. É esse lugar que a gente nadou no forró, na raiz da gente. Mas para a gente chegar nesse lugar, a gente foi muito fundo. Fundo dentro das sombras da gente e dos outros, mas que a gente tinha fé que aquilo ia acontecer, porque se tocava a gente, ia tocar outras pessoas, sabe? Por mais que várias outras pessoas estavam contra. E aí eu acho que nessa jornada inteira, a gente viveu momentos assim. Eu nunca tive um momento triste, e é claro, assim, quando um amigo, a minha mãe, ou a minha amiga, minha madrinha, Preta Gil, desencarnou, isso me marca como não estar mais presente em carne com uma pessoa que me amou e eu amei, e a gente construiu coisas incríveis juntos. Mas, assim como eu falei da minha mãe, ouvir a Preta com as músicas que a gente fez há 10 anos, fiquei 10 anos com a Pretinha também, me mantém ela viva, sabe? Então, eu acho que para mim, essas partes que são tristes porque a gente não está mais junto, porque a gente está vivendo esse luto, né? Mas ao mesmo tempo eu sabia que em vida a gente conseguiu eternizar, que daqui a 150 anos alguém vai ouvir, vai se emocionar, para mim faz toda a sombra
transmutar em luz, sabe?